Nós estamos aqui hoje para falar da avaliação do segundo trimestre e eu quero contar um pouquinho para vocês como que a gente tem feito todo esse processo de observação na escola e todo esse processo de descrição daquilo que nós vemos, né? Ser professor, o fazer do professor, ele parece algo que é estático ou que você deve ensinar determinados conteúdos e finaliza ali. E, na verdade, o fazer do educador, ele é muito mais amplo. E eu tenho certeza que são esses os valores que trouxeram vocês a buscar o Colégio Sigma. Mais do que uma educação de qualidade, nós buscamos no dia a dia refletir, estudar sobre desenvolvimento humano e sobre contribuição para o nosso mundo. Então, estar fazendo educação no nosso coletivo é algo extremamente grandioso, porque a gente está sempre refletindo, a gente está sempre estudando, a gente está sempre viajando, a gente está sempre conversando com pessoas interessadas e interessantes, para que a gente possa ampliar o nosso resultado naquilo que a gente se propõe, enquanto professores e especialmente educadores. A primeira perguntinha para vocês refletirem aí. O que é a vida para você agora que você já é adulto? Difícil, né? O que é essa vida que a gente busca e que a gente tenta significar isso para as nossas crianças? Desde quando você assumiu a sua vida? Você já assumiu a sua vida? Você está seguro que tem um plano em sua vida? Você sabe fazer escolhas? Eu não sei a vocês, mas eu estive com a equipe, com a dona Neide, com as coordenadoras, recentemente no encontro do Rio de Janeiro, de professores montessorianos. E em uma das oficinas que eu fiz, vieram essas perguntas, que não são minhas, mas são da professora e formadora Márcia Righetti, do Rio de Janeiro. E elas me tocaram. E para algumas delas eu respondi, não sei. E aí, elas são o ponto de partida para a gente discutir que tipo de escola que a gente quer fazer. Porque a escola ela não se faz com alunos e professores. Ela se faz com alunos e com professores e com pais e com comunidade. Porque a matéria-prima que nós recebemos aqui, intelectual, cultural, moral, é resultado de um processo familiar, de um processo social. E quando a gente tem toda essa matéria-prima aqui, a gente vai trabalhar na escola de uma maneira extremamente importante. O que eles precisam encontrar nessa escola? Aqui é lugar de encontrar pessoas que tenham opiniões diferentes da família. Nesse momento que a gente está vivendo, político, né? Passamos, domingo, pela maior prova de que pensamos diferentes, de maneira diferente. E na escola eles discutem, minha família acredita em X, a minha família acredita em Y. Estou dando um exemplo para vocês do que a gente está vivendo agora para ficar mais claro, mas é isso em relação a vários valores. E a escola é lugar de encontrar o diferente, de propósito. É o lugar de encontrar o não. É lugar de a criança saber ler mais do que o caderno, mas saber ler a expressão de um adulto que é mais tolerável, de outro que é menos tolerável, porque eles não vão encontrar só a forma com que a gente lida com eles. Nós vamos significar com os nossos filhos de uma forma. E na escola ele vai encontrar várias maneiras, porque saber ler o outro também é uma inteligência. Saber ler e saber até onde que eu vou com cada pessoa, em cada situação, em cada lugar, é uma inteligência, né? E às vezes as famílias buscam e dizem, mas eu quero que vocês ajam dessa forma que eu ajo com meu filho. Gente, eu vou dizer para vocês, a gente busca agir dentro daquilo que a gente acredita que é mais correto, que é mais respeitável, dentro do limite. Mas encontrar a pluralidade é função da escola. Ninguém vai fazer o serviço de educar exatamente como eu faço com a Marina e com o Gabriel. Meu marido não faz da forma com que eu faço. A gente discorda, discute,
Né? Não gostei da forma com que você agiu. E a escola vai ser o lugar da criança encontrar isso também. Pode passar. Então, Montessori, ela não descobriu apenas o imenso potencial da criança. Ela descobriu uma forma de ajudar os adultos a trabalhar melhor com essa criança. Hoje, conversando com a Thalita durante o dia, ela dizia, Montessori foi escolarizado, mas Montessori é muito mais do que escolarização. Montessori é uma filosofia de vida. Então, esses momentos de a gente sentar e discutir a avaliação, daqui a alguns minutinhos vocês vão estar recebendo no e-mail de vocês aí no smartphone a avaliação que nós sentamos. Com cuidado, a dona Neide acompanhou aqui os professores, estou há um mês e meio fazendo conselho de classe com cada turma, para tudo, e vamos ver uma criança de cada vez com todos os adultos que convivem com ela. Porque fazer avaliação é bastante delicado. O que a gente escreve lá não é o que a criança é. O que a gente escreve lá é como a gente percebeu a criança naquele momento. Eu sempre digo para os pais que a avaliação de criança e de adolescente é uma coisa que a gente escreve a lápis. Porque ela muda a todo momento. Esse cérebro está em desenvolvimento, essa criança está aprendendo, né? Então, a gente escreve lá o que a gente observou dentro do método científico de Montessori, a gente avalia a criança por minuto, a gente avalia a criança por um tempo maior, percebe o que ela gosta mais de explorar, o que a criança tem mais aptidão, o que ela não gosta também é importante, porque a gente vai ter que achar uma outra forma de reapresentar, porque aquele conhecimento também é importante. Verifica se ela faz gerenciamento de tempo, se ela conversa bastante, se ela sabe dividir o tempo de conversa e o tempo de trabalho. Agora, fazer tudo isso exige do professor estudo, exige preparação e exige observar de uma maneira segura. Então, o que a gente chama de maneira segura? Pode passar, Cris. Saber o que eu estou observando. Então, para Montessori, nós temos... Qual é o papel de educação para ela? O que eu tenho que observar dentro da escola? Que diferencia do olhar do pai, né? Para Montessori, a criança precisa... O trabalho começa pela livre escolha, pelo direito e pela oportunidade de saber escolher. Quando eu escolho, eu faço um trabalho cognitivo. Trabalho atenção, eu trabalho critério, classificação. Eu sei por que eu estou escolhendo, às vezes a criança não tem essa percepção consciente, mas ela vai em busca de um trabalho. E ao ela estabelecer o trabalho, ela está trabalhando um conceito que está ali dentro, que se está naquele ambiente tem um objetivo de estar ali. Ela está trabalhando a concentração, e concentração ele não é como a inteligência. A inteligência ela é construída, mas a gente tem um padrão de inteligência, né, único, nosso, que pode ser explorado e até aumentado, mas a atenção, todo mundo nasce sem atenção, ou atenção sustentada. Nos primeiros 3 anos, a criança é muito observadora. Tanto é que tudo que você faz, a criança reproduz, porque ela tem uma maior tendência a observar. Então, nesse momento que a criança faz essa livre escolha, ela vai desenvolver a atenção. Então, vocês vão ver lá no relatório de vocês. Apresenta ainda tempo pequeno de concentração, porém previsto para a idade. A criança está desenvolvendo, exercício. É como ir para a academia fazer um treino. É exercício, atenção. E no momento que ela escolhe, ela trabalha a metacognição. O que é metacognição? A gente não precisa complicar. É pensar sobre aquilo que eu escolho. É pensar sobre o que eu penso. Por que eu quero isso? Muitas vezes a gente tem que parar na vida e pensar, tá, mas eu estou insistindo tanto nisso, eu quero isso. Por quê mesmo? É o exercício que a criança começa a fazer já na infância. Isso traz para ela capacidade de autoconhecimento, o que eu gosto e o que eu não gosto. Não é que eu não vou fazer o que eu não gosto, gente. Eu sempre digo que a família que diz, ele não vai fazer porque ele não gosta. Ótimo. Ele não gosta, mas não é importante para ele, ok. Ele não gosta, mas é importante para ele, ele precisa, no mínimo, da ajuda do adulto
para mostrar com a razoabilidade para que precisa ser feito. Não é não gosto pelo não gosto, né? Então, autoconhecimento, autoavaliação, o material traz o controle do erro, que a criança sabe quando está fazendo certo ou está fazendo errado, autodisciplina, né? Que é desde pequenininho que a gente vai trabalhando essa disciplina, e a livre escolha, ela vai trazer, junto com ela, lá no final do processo, a liberdade. E aí eu faço um parênteses, que eu sempre faço a toda reunião, que liberdade não é libertinagem. Nós encontramos muitos pais falando, eu não vou colocar lá numa escola Montessori porque eles trabalham com liberdade. A liberdade aqui, ela é consequência da escolha. Eu preciso saber fazer as escolhas da minha vida. Então, quando eu tenho a oportunidade de escolher, eu tenho responsabilidade e eu tenho liberdade que vem acompanhada de responsabilidade. Na educação, essa ajuda à vida só vem quando eu tenho conhecimento científico. Ser guia é saber quem eu vou ajudar, que necessidades e que desejos tem. Na educação, como em qualquer outra área, atualmente, a gente tem muitos registros e muitos estudos sobre o que dá certo, ou que tem tendências a dar certo e o que não tem. Por exemplo, quando você vai num médico, vamos pegar um especialista, né? Claro que o processo educacional ele é muito mais subjetivo, mas você tem boas práticas documentadas em formas de pesquisa. E ele diz, eu acho que o tratamento é esse. Vamos por aqui. Não, mas alguém já fez? Dá certo? Tem resultado? Você acreditaria num profissional que diz, vai por mim, é por aqui? Não. E na educação a gente não pode mais trabalhar com achismos. Hoje eu tenho assim, orgulho de dividir com vocês que o nosso conselho de classe, ele é um conselho de classe modelo. Ele é um conselho de classe onde as pessoas estão com o computador ligado e a gente sempre brinca. Vamos lá para o cielo. Eu acho que tem... Não, vamos dar uma pesquisadinha. Eu acho que tem... Não, vamos ver. Isso não se avalia até 7 anos, então não se coloca nem em situação de achar. Então, o trabalho tem que ser um trabalho mais seguro, tem que ser um trabalho pautado em alguma coisa. E isso traz para a gente muito mais serviço do que achar. Eu sempre digo, né, e compartilho, os colegas são pesquisadores, nós não estamos aqui para achismos. A gente está aqui para tentar dar uma diretriz mais segura para as famílias, né, para uma criança. Então, o trabalho do Sigma se desenvolve sobre todo o aparato científico, sobre práticas baseadas em evidências, né, em tudo que diz respeito à educação. Montessori não é uma prática nova. Montessori tem 150 anos. Hoje, os países desenvolvidos trabalham com essa metodologia já na esfera pública. No Brasil, a esfera pública está iniciando em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Quem sabe a gente tenha isso mais para frente em outras cidades. Pode ir. E aqui, então, estão os 3 grandes objetivos que nós colocamos, além de todo o conhecimento, de todo o material estruturado que nós temos na sala de aula. Nós temos para a educação infantil, especialmente, esses grandes objetivos. Cuidar de si mesmo, aprender a cuidar de si mesmo, aprender a cuidar dos outros e aprender a cuidar do ambiente. E tudo isso a gente trabalha por meio da vida prática com a criança. Porque é por meio dessa vida prática que essas crianças vão conseguir chegar na ampliação do vocabulário, em entender como o mundo funciona, na concentração, na felicidade de ter um coletivo. E eu faço um convite para vocês. Eu não quero que essa minha fala gere desconforto, ou, meu Deus, eu estou conta de fazer tão pouco, porque eu, escrevendo esse material, faço a reflexão quanto mãe. Ninguém consegue fazer 100% do que está nos livros. Ninguém consegue ser perfeito. A Dani, que está falando aqui com vocês, que é mãe, também não faz tudo como deveria ser feito. E isso é muito importante, porque senão a fala, ao invés de ser acolhedora, ela fica uma fala que gera angústia na gente, como se a gente não desse conta de tudo. A gente não dá, tá? Mas a gente pode tentar fazer um pouco. No momento que a gente está com eles, tentar envolver a criança em tudo que faz parte da nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar numa situação.
estamos em casa e vamos receber um convidado. E aí, a gente vai preparar um jantar para esse convidado. Então, quando o convidado chega, o jantar está pronto. Ele tem um tipo de formalidade, um certo distanciamento daquilo que está sendo proposto. É uma proposta. Pode acontecer? Pode. Tem dias que a gente quer servir assim mesmo. Agora, vamos tentar imaginar o que geraria, que tipo de relação que a gente poderia construir se esse convidado tivesse a intimidade para chegar antes e ir para a cozinha com a gente para cozinhar. Que a gente pudesse abrir um bom vinho, dar risada. Que tipo de relação que a gente construiria diferente da primeira? Intimidade, proximidade, afetividade. E eu vou contar para vocês que, às vezes, esse convidado que a gente serve o jantar é o nosso filho. E a gente trata ele na nossa casa como hóspede. E aí me veio aquela trendezinha do TikTok lá, né, do padre Cláudio lá dizendo, pastor Cláudio, que todo mundo rindo aqui, mas todo mundo já viu, que aqui em casa não é hotel, que meu filho está achando que é hóspede. Não, ele não está achando que é hóspede. Nós falamos para ele que ele é hóspede. Porque nós não envolvemos ele nas poucas possibilidades, né? Os meus estão no integral, então eu digo poucas. De chegar em casa e eu já deixo os vegetais cortados lá na gaveta do congelador, e eu chego em casa e digo, e aí, o que vai ser a nossa sopa hoje? 15 minutos para preparar. Ah, vamos selecionar quais vocês querem. Ah, eles escolhem cada um, escolhe 2. A gente escolhe que tipo de carne que a gente vai colocar ali, faz um caldo, mas faz juntos, eles querem subir na cadeira, querem ver cozinhando, mas a gente se envolve no pouco momento que tem. Marina come vegetal que antes não comia, quando ela não via, ela não escolhia. Gabriel se tornou muito menos seletivo para comer. E o que isso eu trago os exemplos dos meus filhos e o meu? Para dizer para vocês que quando a gente vai limpar o jardim, que a gente possa levar as ferramentas, dar nomenclatura para que serve, adaptar uma ferramenta para a criança usar, mostrar para ela como é que limpa, onde é que guarda. Porque assim, na outra ponta que muitos não chegaram aqui, que vão chegar, que é a parte que, assim que eu trabalhei muito tempo aqui na escola, que é a adolescência, os adultos não vão se afastar dos filhos. Porque eu digo para vocês, não são os filhos que se afastam dos pais na adolescência, tá? São os pais que se afastam dos filhos. Porque eles se tornam difíceis por aquilo que a gente propôs ao longo da infância. Então, se a gente quer, né, que a gente tem a nossa função de pais, a gente pode ser amoroso, mas a gente não pode ser só amigo. O pediatra, o dia que a gente saiu com os dois da maternidade da UTI, meu marido pegou um deles no colo e disse, venha cá, amigão. E o pediatra disse, cuidado, você não é amigo, você é pai. Amigo tudo tolera, pai não. E nós saímos de lá com a maior lição da nossa vida. Né? Amigo tudo tolera, pai não. Então, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que ser cuidadoso, mas são nesses passo a passo. E a escola ensina isso durante 4 horas, para as crianças de integral 8 horas, mas a gente faz um convite para vocês explorarem isso em casa, porque é isso que vai dar intimidade, proximidade, respeito. Outro dia, uma mãe disse assim para mim, ele não me obedece. Eu disse para ela, a gente aprende por observação. Ele vê você obedecendo alguém? Não, eu não obedeço. Bem capaz, você obedece teu marido? Não, eu não obedeço. Qual é a lógica de obediência que ele tem? Qual é o parâmetro? Aonde que ele observa alguém obedecendo alguém? Não, não vê. Eu disse, então vamos tentar trocar o nome? É isso que você quer dizer de obediência? Você quer chamar de respeito. Isso ele vê. Só que é num outro parâmetro que a gente espera da criança. Ele tem que respeitar, entendendo que muitas vezes o não é só o não. Vamos escovar os dentes? Não. Não é uma opção. Escovar os dentes. Não vou ficar lá todos os dias, por quê? Porque eles já sabem por que tem que escovar os dentes. Mas tem coisas que a gente pode justificar. Quando o trabalho de uma criança é visto como algo importante para a família, e aí, ou para a escola, a criança também o vê assim. Então, a criança tem uma tendência, até os 6, 7 anos, de querer ajudar em tudo em casa.
E a gente diz, solta essa vassoura, vai sujar o chão se mexer com a esponja, larga, eu faço, deixa que eu te sirvo. Eu vou aproveitar que está na frente da televisão, abre a boca, que eu te dou na boca aqui, que é mais rápido, mais fácil. Né? E aí, depois, eles não querem fazer, já passou a fase da aprendizagem. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos da infância. Pode passar. A criança só pode desenvolver-se por meio de experiências em seu ambiente. A essas experiências, nós chamamos na escola de trabalho. Então, quando vocês escutam a criança em casa pegar o material e dizer, eu estou trabalhando, ela quer dizer o seguinte, eu tenho uma intencionalidade com isso. Não é lúdico, não é pegar a barra vermelha e brincar de aviãozinho. Esse brincar heurístico, que é o brincar livre, que é tão importante, que é tão rico, que é tão valorizado, a gente explora em um outro momento, que é o momento do pátio, que também é muito importante. Mas dentro da sala de aula, cada material tem um objetivo para ser alcançado. E ela é ensinada a transitar fazendo as suas escolhas dentro desse ambiente preparado, para que ela possa ampliar em todos os campos que a gente espera. No campo cognitivo, no campo sensorial, motor que está ligado, né? No campo social, pode passar. Então, o que a gente faz do cuidar de si mesmo aqui? Vestir-se. Gente, não adianta a escola fazer 4 horas se a família em casa não auxilia. Dá uma irritação de ver a criança se vestir? Dá. Meu Deus, eu tenho um menino que demora 15 minutos para colocar uma calça. Quando eu vejo, ele está brincando com a calça, ele já esqueceu a calça no meio do corredor, ele já está com um outro objeto na mão. E eu digo, volta. O que a gente fez? O que eu pedi para você fazer? O que a gente precisa fazer para ir para a escola? Vestir a calça. Onde está a calça? Não sei onde está a calça. Vai em busca da calça. É fácil? Não é fácil. Agora, se eu vestir ele todo dia, nós vamos chegar... Tem pais, às vezes, do 5º ano, que veste o filho. É errado. Não, não é errado. Mas ele vai sempre buscar uma referência no outro para fazer as coisas que ele pode fazer sozinho. É um desrespeito à criança. Hoje eu brinco, né, que às vezes o marido, com que roupa que eu vou? Eu digo, não estudou no Sigma. Precisa da confirmação do outro, não consegue fazer a escolha sozinho. Né? E é difícil para nós, às vezes a gente se pega fazendo isso, as mulheres estão tudo rindo aqui, é verdade, não estudou no Sigma. Júnior, você não pode fazer isso, perguntar com que roupa que vai. Calçar-se, então, só volta um pouquinho ali, Cris. Cuidados com a higiene, né? O uso do avental, para não sujar-se, saber que tem um processo de organização. Pode passar. Graça e cortesia. A criança pode ser servida? É claro que pode. Levar um café da manhã na cama, receber um café da manhã bem organizado na mesa, não tem coisa mais carinhosa do que isso? Não tem. Mas a criança também precisa aprender a servir. Ela também, nós seres humanos somos seres que nos agregamos. A criança vai ser servida para ela aprender a servir, para ela também aprender a fazer. Ajudar, então, aqui eles buscam e servem o lanche, eles ajudam os pares, olha a imagem que linda. O próprio agrupamento oportuniza que o mais velho, o mais novo, e entre as mesmas idades, eles também contribuam com os outros. Usar o por favor, o obrigado, as boas maneiras, pode passar. O cuidado com o ambiente, sujou, limpou, tirou do lugar, guardou. Tudo isso, gente, é exercício de vida prática. Olha o nome da vida prática. E a gente pode fazer isso em casa de uma maneira que... Venha cá. Vem aqui só um pouquinho. É bem importante isso, gente. Isso quem trabalha com terapia cognitiva comportamental entende bem. Ao invés de você fazer uma gritaria e dizer, por que você é desorganizado? Porque eu não aguento mais, porque eu vou embora dessa casa. Né? A minha mãe fazia assim, fazia umas gritarias. Não adianta, não entendeu nada. O que a gente pode fazer? Venha cá. Vamos dar uma observada aqui. O que ficou fora do lugar? Tá assim. E agora a gente faz o quê? Guarda. Vamos lá? Vamos. Precisa de ajuda?
Então, vamos lá. Eu guardo um pouco, você guarda um pouco, e a gente ajusta. E daqui a pouco a criança começa a perceber, assim como acontece na escola. Aqui a gente trabalha, então, com tirar o pó, varrer, delimitar o material com o tapete, que é o cuidado que a gente tem, lavar, secar, guardar a louça, cuidado com as plantas. E aqui eu apresento para vocês a liberdade do aluno do Colégio Sigma. É aqui dentro que acontece. É dentro desse ambiente organizado que acontece a liberdade dele, que ele explora, desde o agrupamento 1, as áreas do conhecimento, que ele expande o vocabulário, que ele se socializa, que ele troca, que ele traz as informações de casa, que ele aprende as informações com os amigos, aprendem as palavras boas, não tão boas, aquelas que a gente não aceita lá na nossa casa, que também vão chegar com essas palavras lá. E a gente vai ensinar que nem tudo que eles ouvem, eles podem falar, né? Mas essa é a escolha do aluno do Colégio Sigma. Pode passar. Aqui nós estamos crescendo com o ambiente. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do que foi observado e do que foi descrito na avaliação. Então, cada um de vocês vai receber um relatório hoje, um relatório qualitativo, nas colunas, no que diz respeito à avaliação do período. Para cada faixa etária, nós temos uma avaliação diferente. E ali está escrito se a criança está em processo ou se a criança já conquistou. Dani, ela tem que saber tudo o que está descrito ali no próximo trimestre? Eu preciso me preocupar se tiver alguma coisa que a criança ainda não conquistou? Não. A gente descreve ali como a gente observou a criança naquele momento. Pode ser que no próximo trimestre que ela dê continuidade dentro do agrupamento, se ela trocar de agrupamento, ela esteja mais apta, mais madura. Lembrem que esse cérebro está irrigando aos poucos, ele está desenvolvendo muito rapidamente, e é por isso que eu disse para vocês que a gente escreve esse relatório a lápis, no sentido figurado de que a gente não tem que ter pressa, a gente tem que se debruçar a observar essa criança e a criar oportunidades de aprendizagem. Então, essa criança, ela até 9 anos, né? Quanto menor, até 6, a gente tem uma ordem para uma criança de 0 a 6 e outra de 6 a 12. A criança de 0 a 6, ela está muito focada na ordem do ambiente, na ordem externa. É o externo que regula ela. Na de 6 a 12, a gente continua fazendo a manutenção dessa ordem, mas já é a ordem mental das coisas, do entendimento no princípio da abstração que ela está focada. Então, a criança de 6 a 12, ela vai começar nos porquês. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque é a ordem mental que importa. Mas ela pode esquecer mais o calçado, esquecer de organizar. Para ela não vai incomodar mais estar fora do lugar. E a gente tem que ir lembrando. Exploração física e mental, a criança explora muito. E a gente ensina ela a não explorar. Não toque, não mexa, não pegue. Ninguém aqui vê em casa uma fruta podre, por exemplo. Eu peguei outro dia no Netflix, minha primeira formação é biologia, então tudo que diz relação ao laboratório eu gosto. Um documentário norte-americano, a criança explorando uma moranga em estado de... Estava já podre lá, putrificação. As crianças com luva mexendo para ver a consistência. Eu disse nunca que a gente faz isso em casa. Mas é a possibilidade da criança explorar. Explorar qual é o cheiro do metano, qual é a consistência que fica, como que acontece isso na natureza. Então, a gente tem pouco esse espírito de explorador. E a criança, ela gosta de explorar. Muito observadora, necessidade de comunicar-se e de associar-se aos demais. Criança até 7 anos, você convida ela o que você pode para o trabalho. Vamos sair? Vamos trabalhar? Vamos lavar a calçada, é uma festa. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos. Autoaperfeiçoamento, a criança até 9 anos, ela é muito crítica. Então, você diz, olha, vamos ver se a gente consegue fazer melhor esse ponto. Ela propõe-se a fazer. E ela vai criando a forma de ela apresentar-se. Eu lembro que há 15 anos atrás, quando eu entrei no Sigma, fui assistente da tia Kelly, e ela dizia assim para as crianças, o teu caderno é a tua forma de você se apresentar às pessoas.
É assim que você se apresenta? Você quer se apresentar dessa forma? Essa não é a tua capacidade. É a forma que você está usando para expressar-se, para demonstrar o teu trabalho. É assim? Não, não é assim. Então, quer fazer diferente? Quero fazer diferente. E aí que a gente vai criando esse autocuidado. Autocontrole, que conforme a gente vai desenvolvendo, os especialistas dizem que a adolescência termina só aos 24 anos, que é quando o cérebro realmente chegou a um padrão que pode refletir nas consequências e prever tudo que pode acontecer a partir de um ato, né? Então, conforme ele for crescendo, ele vai desenvolvendo esse autocontrole e a capacidade de abstração que vai acontecendo. Pode passar. Então, por que o nosso encontro aqui hoje com os pais? Por que a gente só não chama o professor e ele entrega sobre a criança? Porque a gente precisa desenvolver com vocês, juntos, a nossa função de escola. Não é a nossa aqui, é a nossa aqui. Qual é a nossa função de escola? Né? Dar à criança a oportunidade de conhecer o mundo, de relacionar-se, de conhecer-se, de estabelecer limites, de reconhecer as diferenças, desenvolver liderança. E quando eu falo liderança, não é mandar. Liderança é saber conduzir ao bom caminho. É saber ser guia, é saber ser colega, é saber ser colaborador. Empreendedorismo e cooperação. Então, aqui, nós deixamos palavras que fazem parte do nosso dia a dia do Colégio Sigma. O meu tempo extrapolou, mas, para finalizar, eu quero dizer para vocês que a gente tem andado bastante pelo Brasil e dizer que a gente tem um privilégio de dizer que quanto mais a gente caminha, a gente foi para o Rio de Janeiro, para uma escola maravilhosa do Rio de Janeiro, que a gente foi fazer observação. Tive o privilégio de voltar à Prima Escola em São Paulo, que é uma escola referência no Brasil, da dona Edmara, que é uma estudiosa de Montessori como a Thalita, de longa data, e presidente da Associação de Psicopedagogia do Brasil, então é uma referência em estudo. E dizer para vocês que quando a gente sai de casa e a gente olha a casa do outro, a gente faz uma reflexão sobre a nossa. E eu voltei e disse para o Júnior e para a dona Neide que eles podiam ter muito orgulho da escola deles. Porque não a Dani, diretora, mas agora profissional, de avaliar a qualidade do que a gente está ofertando aqui. A gente tem aqui uma escola na Serra Catarinense que está tão bem equiparada quanto escolas de grandes centros, de altíssimo custo, e que a nossa formação hoje aqui é uma formação que a gente pode encher a boca e dizer assim, que estamos no bom caminho. E que a gente tenha sempre a parceria de vocês, ao ler essas avaliações, tenham sempre a consciência de que é a sua criança neste momento. Assim como a gente faz entre nós o cuidado de a gente não rotular a criança, e é um cuidado, gente, a gente vem de uma sociedade julgadora. Eu convido vocês a também não rotularem os filhos, a não chamarem de desatentos, de preguiçosos, porque isso, eu digo para vocês, que a dificuldade da criança passa. Eu sempre falo, mas a autoestima também vai embora. Então, quando a gente tem a oportunidade de dizer não, eu sou uma mãe bem linha dura lá em casa. É não, e a gente não discute mais sobre isso. Mas a gente tem que sempre ter cuidado como é que a gente se dirige a eles. Hoje, trabalhando com adolescentes, eu digo com segurança para vocês. Eu trabalho aqui, trabalho na rede pública. Os problemas lá só são maximizados, mas são os mesmos da rede particular. E eu digo para vocês que se a gente conseguir chegar com um adolescente que tenha um bom conhecimento de mundo, que é a proposta da escola, mas que consiga ter um emocional em dia, que não, estamos só em adultos, que não se mutile, que não se corte, que não tenha transtornos alimentares, que não seja agressivo, que não tenha uma linguagem agressiva, a gente está num bom caminho. Os problemas da adolescência só têm aumentado. E a gente precisa cuidar da nossa criança e lembrar que tipo de adulto que nós queremos. Resultados de vestibular, de Enem, de X e de Y, tem cursinho mais um ano para fazer se não alcançar.
Nossos alunos hoje, que saem daqui no primeiro ano, já tiram nota máxima de 900 em redação do Enem. A gente tem um bom resultado acadêmico. Isso eu acho que já está claro para todo mundo, lá fora, a gente é reconhecido, né, pelas outras escolas. Nosso resultado acadêmico é outro. Mas o nosso desafio enquanto pais e escola é maior. É ter um cognitivo que esteja equipado com o emocional para dar conta dos riscos desse mundo. Eles na rua hoje têm mais violência do que tinha no nosso tempo, dentro de casa, na internet, conteúdo, pornografia, violência. Gente, está um desafio danado trabalhar com a adolescência. Eles não entendem mais o que é relacionamento afetivo, eles confundem orientação sexual com amizade, eles não sabem mais o que é pornografia, o que é performance e o que é um relacionamento saudável. As pautas da adolescência estão cada vez mais complexas. E como é que eles passam por isso? Eu vou dizer para vocês que os nossos alunos do Sigma passam muito bem, mesmo nesse mundo difícil. Porque, além de a gente dar conta do conteúdo, a gente tem 2 tardes a mais, que é para ter pausas no meio disso tudo para conversar. Que mundo a gente está, quais são os perigos, como que a gente pode fazer melhores escolhas. Então, a nossa pauta hoje aqui é trazer vocês para dentro dessa avaliação. É trazer esse olhar, contribuir com esse olhar para que a gente possa realmente deixar um mundo melhor.